Sejam todos muito bem-vindos a mais um EID Podcast. Eu sou o Lemuel de Souza. Eu sou Nicole Costa. E hoje, nesse episódio, estamos com um convidado especial, a professora Mira Nilde. Nos deu essa honra de estar conosco nesse podcast. Desde já nós agradecemos muito sua participação, professora, poder se apresentar um pouco. Olá, eu sou a professora Mira Nilde, né? Mais conhecida como Mira. E sou professora de língua portuguesa e mais outras disciplinas. E também é uma honra, viu? Quero agradecer desde já o convite de vocês, do professor Laércio também. E estou aqui para o que vocês precisarem, para a gente bater um papo bem legal, um papo também de incentivo aos nossos estudantes, incentivo à leitura, incentivo à redação, que são pontos que eu gosto muito de discutir. Então, muito obrigada desde já. Prazer é nosso. Nós que agradecemos. Como a gente sabe, a senhora e outros colegas do campus são muito empenhados em projetos, em iniciativas de pesquisa, de extensão e tudo mais. Qual a linha base da sua linha de pesquisa? A gente vê que a senhora trabalha com bastante projetos. Qual a sua base, a linha base de pesquisa para fazer as suas iniciativas de projeto? Bem, nós criamos o grupo de pesquisa Linguagens, Culturas, Tecnologias e Inclusão. Foi uma necessidade, poderia ser só linguagens, né, porque eu também sou formada em letras, mas nós sentimos essa necessidade no momento em que verificamos que não tinha nenhum grupo de pesquisa de inclusão no campus, nem de cultura, nem de linguagem, então unimos tudo isso e formamos o LICT, que tem, né, essa sigla, o que eu falei agora, o significado. E a partir do LICT nós desenvolvemos vários projetos. Um dos projetos que atualmente eu estou desenvolvendo de pesquisa, juntamente com a estudante Maria Jacione, um projeto que está inclusive cadastrado na DBPGX, é sobre formação de professores. Essa necessidade que o professor tem de continuar em formação, apesar de todas as dificuldades, e também a necessidade dele verificar que isso só vai aprimorar o estudo e vai beneficiar o estudante. Então, nós estamos fazendo esse projeto sobre formação de professores, que é uma linha de pesquisa desse grupo. Sim, e uma outra parte interessante das suas iniciativas foi de ajudar o corpo estudantil, né? Os alunos a aprenderem mais. E um desses exemplos é o projeto Cognição. Você poderia falar um pouco sobre esse projeto, que eu acho que é muito interessante todo mundo ver o conteúdo dele. O Cognição, ele nasceu justamente de um projeto integrador, né? No início era um projeto integrador, e o Cognição, ele, além de unir essas disciplinas técnicas de informática, ele também tem esse foco em redação, literatura, gramática, não apenas por meio de vídeos na nossa página no YouTube, mas também do Instagram. E agora nós estamos fazendo lives para ajudar uma quantidade maior de pessoas também, e essas pessoas, né, poderem fazerem perguntas ao vivo, tirarem suas dúvidas, principalmente porque o Enem já está bem próximo. Então, nosso objetivo com o Cognição é ajudar, contribuir nessas disciplinas, com interpretação, com dicas especiais, e inclusive essas lives elas irão continuar durante todo o ano de 2022. O projeto já tem 3 anos e agora vai iniciar o 4º ano. Ele vem se renovando a cada oportunidade, né? Eu vi que na página inicial dele tem bastante conteúdo sobre literatura, e eu acho que é muito importante, né, ter esse tipo de apoio ao corpo estudantil, ainda mais na nossa instituição, né? Uma coisa do nosso campus mesmo, vindo do seu grupo de pesquisa, da sua autoria também, né? Sobre o Enem, né? Está muito próximo. Com as lives também do Cognição, que ajudaram muito na redação do Enem. Já teve quantas lives? 3? Já tivemos 2 lives, vamos ter a 3ª semana que vem. Entendi. Inclusive, posso deixar o convite aqui já, né? Com certeza. Com certeza. Eu confirmei com uma moça que eu queria muito confirmar, que é minha ex-aluna do campus Tucuruí, ex-aluna do ensino médio, hoje já está na faculdade, e ela fará agora a 3ª live. Nós faremos semana que vem sobre conclusão. Fizemos a primeira sobre introdução, segunda desenvolvimento,
E a terceira será com ela, nossa medalhista olímpica de língua portuguesa e também vencedora de um texto considerado o melhor texto do Brasil na época. Melhor redação do Brasil. Fomos receber o prêmio lá em Brasília. E é uma motivação também, né, para que todos verifiquem que todos são capazes. O segredo é você praticar e estudar bastante. Pegando esse gancho, professora, a senhora poderia dar algumas dicas para quem for fazer o Enem, principalmente na redação, na prova de língua portuguesa, que são 40 questões, né? Isso, perfeito. Vamos lá, algumas dicas na parte de língua portuguesa. Eu vou dar dicas que servem para língua portuguesa, espanhol, inglês, tá bom? E até geografia, história, sociologia e filosofia. Por quê? Eu vou falar em interpretação. Todas essas disciplinas, o foco, se o estudante observar, é saber interpretar. Saber interpretar em que sentido, professora? Primeiro, verificar palavras-chave. Todo texto carrega suas palavras-chave. Então, ganhar tempo. Exemplo, peguei o meu texto lá na hora da prova, posso circular, sublinhar aquelas palavras centrais ou palavras que se repetem, palavras que já estão em negrito. Aquilo é uma pista para o leitor, é uma pista de que tem resposta escondida por ali. Então, prestar atenção em cada detalhe, não só nas palavras-chave. Se houver, por exemplo, alguma imagem, essa imagem também traduz muita informação. Ter cuidado, inclusive, com o rodapé desses textos que as pessoas que devem interpretar. Como eu falei, são várias disciplinas que trazem isso. Então, observar, mira, por que o rodapé? O que ele tem a ver? É que no rodapé você encontra quem fez esse texto. Ele veio de uma revista, ele veio de um jornal. Em que época? Será que ele é dos anos 90 ou ele já é agora de 2020, 2019, ele é recente? Tudo isso é importante para o leitor. Quem escreveu esse texto? Eu lembro que naquela época essa pessoa era partidária de tal lado. Tudo isso ajuda na sua interpretação. Então, cada detalhe, às vezes o estudante pega um texto e não valoriza o título, não valoriza o que eu estou falando, né, que é a nota de rodapé, que está ali tão pequenininha, escondida às vezes, lá embaixo, ninguém dá valor. Isso. E aí as pessoas consideram, não, isso aqui, o texto é só essa parte aqui dos parágrafos, e é um grande erro. Então, ter essa leitura atenciosa, tentar se concentrar, isso aí é muito importante. Então, isso serve para qualquer texto. Palavras em itálico também se denunciam bastante. Explicações entre parênteses. A senhora acha também que a literatura, o hábito da leitura ajuda nessa interpretação? Demais. Sem a leitura ela é um suporte. É um suporte muito importante. Inclusive, ela vai ajudar também, não só na literatura, mas em redação. Por quê? Você evita a repetição de palavras quando você tem um repertório maior promovido pelos livros. Os livros promovem isso. Então, você já evita também a falta de clareza, porque quem ler pelo menos o suficiente já tem um nível de clareza diferente, escreve de forma mais coesa. Uma visão mais ampla também da sociedade. Isso, até porque, né, o próprio Enem traz uma parte também de atualidades. Então, é necessário ler bastante para se atualizar, né? Ler, se preocupar não apenas com obras clássicas, mas também o que está acontecendo no país, quais são as últimas reportagens foram a respeito de quê, e ter uma visão crítica disso. O grande ponto é esse, é ler e saber criticar, sabe, de uma forma assim prudente. Não porque o A concorda com isso ou o B concorda com aquilo, mas e eu penso o quê? Qual é o meu posicionamento diante dessa leitura, dessa publicação, de um jornal, de uma revista, de um site? Eu acho que na construção da redação, muitos alunos erram muito nisso porque eles conseguem desenvolver o tema, mas é um tema de uma forma superficial, né? Não com aquela profundidade, porque não tem realmente
a visão, né, da atualidade do assunto, porque também não tem o seu hábito de ler e nem de desenvolver, através da leitura, o senso crítico, né? E na redação, quais os principais assim, desafios que os alunos perguntam para a senhora e que acha que deve ser muito importante as soluções, né? Quais seriam as soluções para esses desafios? Legal, gostei da pergunta. Um dos questionamentos maiores é como iniciar o texto, por isso que foi a primeira live do Cognição. Como eu inicio, professora? Justamente aí é a grande questão. Eu sempre falo o seguinte, não adianta nem a professora Mira, nem qualquer professor de língua portuguesa passar 1000 técnicas, fórmulas, porque nem existem fórmulas prontas, não é legal. Não adianta se a pessoa não praticar, não tiver um nível adequado de leitura, não fizer a própria análise. E no caso da introdução, é interessante que ela conheça várias formas de introduzir. Eu discordo muito de alguns cursinhos que estão assim constantemente nos últimos anos, dando praticamente uma fórmula para o estudante. No meu ponto de vista, nem sempre ajuda, porque ele fica preso naquele formato e às vezes ele teria de repente, dependendo do tema, é claro, maior probabilidade de se dar bem se ele tivesse uma liberdade. Não, essa daqui eu vou introduzir com uma pergunta. Essa outra eu quero introduzir com a introdução enumerativa. O que é a introdução enumerativa, né? Resumidamente, é quando você já apresenta nesse primeiro parágrafo ou 3 problemas, ou 3 aspectos daquele assunto que precisa ser discutido. Eu estou falando 3, podem ser 2 também. Claro que você não se posiciona ainda, porque não é correto no primeiro parágrafo, é outro erro que eles também cometem muito. Já entrar justificando, então isso também. Acho que eu já fiz esse erro de entrar justificando. Acontece bastante, então eu sempre falo assim, o segredo para esse início é apresentar, porque o objetivo da introdução é apresentar o assunto, né? Dizer do que se trata. Então, se eu apresentei, se eu me posicionei ou direto ou indiretamente, mas eu me posicionei, então eu fiz uma boa introdução. Mas sem a prática, nenhuma técnica vai adiantar. Aí no desenvolvimento muitos se perdem ali no caminho também, né? Isso, bastante. Apresentar um repertório também na introdução ajuda a pessoa a construir o resto do texto? Muito, ajuda muito, porque já vai ter aquele suporte. Agora, Nicole, o que ajuda também é essa pessoa fazer antes um planejamento. Porque quando ela tem um planejamento, ela já não perde tempo, que é um ponto que vocês não podem, né, jamais perder no Enem. Tá? Vocês precisam ter esse planejamento. E quando eu falo planejamento é algo muito simples, sabe? É você topicalizar. O que eu quero no primeiro parágrafo? Eu quero provar isso aqui, eu quero apresentar isso aqui e defender essa tese. Se você apresentou, como está falando, o repertório lá no primeiro parágrafo, no segundo você já tem uma noção do que precisa para melhorar, para você discutir aquilo que você afirmou, justificar, dar exemplos. Tem muitas técnicas dentro do desenvolvimento que dá para aproveitar bastante se a introdução estiver bem construída. Ter as ideias mais claras, né, para o resto do texto. E outra coisa que eu acho que é importante levantar aqui é uma pessoa se preocupar tanto com uma competência. Por exemplo, eu tenho muito medo de fugir do tema, porque isso pode causar uma nota 0, por exemplo. E eu acabo focando tanto em uma competência que o resto fica medíocre. Qual a dica que a senhora pode dar para alguém assim? Olha, é justamente observar, né, que nós temos 5 competências. Então, ter um cuidado muito especial. A primeira competência, ela vai falar sobre as normas gramaticais, essa não tem como fugir, né? Mais uma vez é questão de prática mesmo, ter cuidado com a gramática, ter compreensão de que o fato, por exemplo, crase, né, que está dentro da primeira competência,
ter sensibilidade para observar. Se eu não acentuar aqui, o sentido pode mudar. Essa questão que muitos estudantes precisam abrir os olhos. Então, muitos só dizem assim, professor, é certo ou é errado? Então, não é questão só de certo e errado, é questão de observar o sentido. Por exemplo, quando eu digo que eu vou a um determinado lugar, né, dependendo, claro, desse lugar, se ele for feminino, ele vai, então, eu preciso, porque quem vai a algum lugar, eu estou me deslocando. Então, para indicar esse deslocamento é que existe a bendita da crase. E se ela não estiver lá, já não é mais isso, já muda o sentido. Então, ter esse cuidado, sabe, Nicole? Por exemplo, para não se perder também só em uma competência, fazer uma leitura depois de todo o texto pronto e tentar olhar com a visão de quem receberia aquele texto. Pode fazer esse teste, vocês podem fazer que ele funciona bem. Você faz de conta, não fui eu que fiz esse texto, então deixa eu ver se eu disse. O que está acontecendo? Por que acontece? Com quem acontece? Será que teria alguma solução para isso? E se tem, eu apresentei? Tudo isso vai te ajudar, vai te dar suporte para as outras competências, que são justamente identificar problema, né, defender esse ponto de vista. No caso da conclusão, que nós chamamos proposta de intervenção, né, que é uma outra competência, a número 5, a pessoa precisa não só dizer que tem solução, mas quem é que vai solucionar? E será que essa solução é cabível mesmo? Ela é possível de acontecer? Porque ainda tem isso. Não posso ficar inventando histórias assim. Né? Nada de utopia, tem que ser bem real. Então, todos esses detalhes contam. Mas sem a prática mesmo e sem o planejamento fica bem difícil. Agora, quem se planeja e quem começa a praticar e quem tem esse cuidado de não entrar em detalhes na introdução, quem começa a verificar várias outras estratégias e formas de fazer se dá muito bem. A gente vê que no perfil do Cognição, e também tem outro projeto que a senhora também orienta, né, que é o Nosso Contexto, e que ele traz a experiência de alunos, não é mesmo? Poderia falar um pouco sobre ele também? Eu acho muito interessante. Isso sim. O Nosso Contexto, ele nasceu agora na pandemia, com as aulas online e como estratégia de avaliação. Fica até aqui também, né, uma reflexão para os professores, quem desejar um dia fazer, é uma metodologia que eu recomendo muito. Foi assim um rendimento fantástico dos alunos. E o Nosso Contexto é uma página no Instagram, que ela foi criada pelos alunos do primeiro D de informática. E essa página, ela tem todos os temas que nós trabalhamos durante as aulas: classicismo, trovadorismo, humanismo, funções da linguagem, figuras de linguagem, vários assuntos de língua portuguesa do primeiro ano, de uma forma interativa e diferente. Por exemplo, em vez de eu passar prova, né, eles fizeram mapas mentais, eles criaram memes, né, e alguém poderia até questionar, mas eres essa professora de português passando memes e contando isso como avaliação, né? As pessoas estranhariam. Eu sei que tem gente que estranha. E eu acho que muitos professores ainda fecham a sua mentalidade para esse novo modo, né, de dar aula. Porque muitos só gostam de entrar na sala e ler o seu conteúdo e ir para casa, né? Isso, um conteúdo que às vezes é focado só em livro didático. É importante se inovar também, ainda mais na época de pandemia que a gente ainda vive. É importante isso para os alunos, porque aulas online, todo mundo sabe que é bem difícil, tanto para o professor quanto para o aluno. Concordo, Nicole, realmente. É bem difícil. Então, o Nosso Contexto ele foi praticamente um consolo, assim, sabe? Na pandemia. Eles gostaram muito de participar. Eu queria participar também. Fico muito feliz. Inclusive, estou precisando de mão de obra, porque agora acabaram as aulas do primeiro D. E
E a Luana depois ficou me ajudando, né? A Luana era do terceiro B, mas ela também acabou de se formar. E eu estou precisando de ajuda porque eu não gostaria que o projeto morresse. Eu não gostaria. Inclusive, eu sempre coloco também, né? Vocês já viram lá o nosso contexto junto com as lives do Cognição. Eu sempre falo que é ofertado pelos dois projetos, porque eu não gostaria que ele morresse. Tá aí para você uma oportunidade de participar de um projeto muito interessante com a professora Miranilde. Isso, vamos lá, nosso contexto. Visitem nossa página, tá? Nosso_contexto. Então, primeiro, arroba nosso, isso é o nosso Instagram, @nosso_contexto. Então, visitem a página no Instagram e vocês vão ver que ela é bem legal, bem interativa. Recebemos, inclusive, um dia desses, uma mensagem dos Estados Unidos. Uma pessoa que falou que estava aprendendo muito português pela página. Então, assim, aí eu fiquei pensando, assim, olha, foi só... No início ela foi criada só como metodologia, porque eu não queria passar prova. E eu queria ter certeza que os alunos aprenderam alguma coisa. Foi assim que ela foi criada. Então, eu pensei... O que eu posso fazer? Porque se eu passar um teste ou uma prova, eles vão copiar, um vai copiar do outro e colar. É muito fácil de colar. Aí eu disse, não, tem que ser uma coisa feita por eles e eu preciso ter certeza que eles aprenderam. E foi muito bom. E hoje, se vocês chegarem com esses alunos e perguntarem, ei, quais são as funções da linguagem? Dá um exemplo aí disso, faz isso. Eles sabem falar. Então, foi 50 vezes mais produtivo que uma prova. Uma forma bem original de fazer educação, né? De ensinar. A gente vê também que a senhora trabalha com eventos, né? Participou de vários eventos aqui no IFPA. Recentemente teve, em 2019, foi o CILICT, né? Um dos maiores eventos que já teve aqui no IF. Verdade. Poderia falar dos resultados desse evento e quais eram as principais Ações. os principais assuntos dele, o que ele abordava? Olha, o primeiro CILICT tem uma história meio parecida com o nosso contexto, né? O nosso contexto surgiu bem tímido, como eu falei, só para ajudar na avaliação, e agora já é um projeto que vai continuar. E o CILICT surgiu inicialmente para apresentar o grupo de pesquisa LICT, que é esse que eu falei no início, né? Linguagens, Culturas, Tecnologias e Inclusão. Então, nós pensávamos que iriam participar umas 200 pessoas. Nós não tínhamos noção que ele teria a proporção que ele teve. Mas foi fantástico. O resultado é que quase 3.000 pessoas participaram durante 2 dias, de forma presencial, e mais de 300 trabalhos recebidos em 25 dias. Foram mais de 300 trabalhos, né? Claro, foram avaliados e no final mais de 200 foram apresentados. E foi muito produtivo, ofertamos mais de 40 oficinas e minicursos. Então foram muitos minicursos ofertados, tivemos um apoio fantástico que eu nunca vou me esquecer também, até hoje eu agradeço. Todos os estudantes e todos os professores que ajudaram muito, foi muito bonito que a gente recebeu. Todos os dias, na época do CILICT, antes de acontecer, chegava alguém ao CENI, que é onde nós ficávamos, Centro de Idiomas, chegava alguém querendo dar um nome na lista que queria ajudar de alguma forma. E conseguimos trazer, né, palestrantes da Austrália, da Venezuela, Paraguai. Então, tivemos esses palestrantes de outros países que também vieram a brilhantar o evento. Então foi isso, foi muito importante. Quero agradecer também a DPPGX por nos apoiar e a todos os membros, porque foi no mês de abril e o grupo foi criado em fevereiro. Poucas pessoas sabem disso. Uma bela de umas boas-vindas, né? Foi. Então, eu só tinha certeza no início do seguinte, que eu não queria fazer uma abertura no nosso auditório. Então, foi por isso que ele aconteceu na Expofac, que eu acho que foi uma boa iniciativa, né? Não ia caber todo mundo assim. Não. E foi muito lindo. Eu nunca vou esquecer aquela fila de pessoas assim para poder entrar, muito lindo. E esse apoio, porque o grupo em geral apoiou demais.
Às vezes eu ficava aqui, chegou um dia de eu ficar aqui até 4 da manhã, poucas pessoas sabem disso. A professora Maria Eduarda, de Química, e o professor Danileno, de Informática, ficaram comigo. E eu ainda me lembro ainda, quase 4 horas da manhã, o Danileno chegando com caldinho para mim, que estava com fome, não tinha comida ainda, desde cedo. Desde cedo. Então, nesse dia eles ficaram, porque nós tínhamos muito trabalho para fazer e já estava chegando a hora. Então, assim, foram muitas ajudas, todos os membros. Eu não posso dizer que tem um membro do LICT que não ajudou. Eles ajudaram e de forma muito voluntária, que é o melhor. E aí é isso, olha, nós certificamos muitas pessoas. O resultado disso foi todo esse sucesso, né? Foi muito bom e agora vamos fazer o segundo. Quando vai ser? Em 2022, de 28 a 30 de abril. Já fica agendado aí, viu? Já estamos ansiosos. Eu lembro que em 2019 aconteceu o primeiro Selict, ainda estávamos no primeiro ano. Uhum. Foi o primeiro evento daqui que a gente participou e foi uma boa proporção. Foi um marcante, né? Sim. O que mais marcou. Eu escuto muito isso. Eu escutei isso hoje. Que foi o evento que marcou. Eita, agora é muita responsabilidade, tem que fazer outro melhor. Então era isso. Nós não pensávamos que nós iríamos ter, né, tantas pessoas assim e que ele seria tão bem recebido. Porque para nós, nós iríamos apresentar o grupo para a sociedade. Mas terminou que foi muito bom. Inclusive nós tivemos, né, acho que foi um dos poucos eventos que nós tivemos a presença de quase 100% dos pró-reitores, né, lá da nossa reitoria, eles vieram prestigiar. Então, assim, um presente pra gente, um presente. E como será disso vai ter ano que vem, né? E vai ter alguma coisa, uma novidade assim? Sei lá, porque veio um cara da Austrália, né? Pode dar um spoilerzinho pra gente. Será que eu falo? Olha, o segundo Selict vai trazer algo que nenhum evento trouxe ainda. Eita. Só pra deixar um gostinho de quero mais. Muito legal, é muito especial e vai ser emocionante. Então, eu não posso dar muitos detalhes agora, mas vai ser muito especial e muito diferente. Muito diferente. Eu acredito que vão gostar. É uma novidade que nós também, do LICT, nós pensamos assim, o que nós podemos fazer de original? E, pessoalmente, eu também tenho este grande problema, eu não gosto de fazer nada muito repetido, muito igual. Eu gosto muito de originalidade e de desafios. Eu sou apaixonada por... eu amo desafios. Então, e isso que nós estamos pensando é um desafio e não é pequeno, mas vai ser muito bom. Eu tenho certeza que... Como todo desafio tem a sua solução, né? Tudo já está encaminhando. Na verdade, já está no meio do processo. Acredito que vai dar para concretizar. Aliás, professora, já foi publicado algum livro que a senhora escreve esse ano? Sim. Em todos esses últimos anos nós temos publicado, graças a Deus, bastante. E agora em 2021, por sinal, nesse semestre, segundo semestre, foi publicado o livro Educação, Possibilidades de Diálogos Interdisciplinares. Este livro ele traz capítulos, são 17 capítulos de professores tanto do Instituto Federal, de várias cidades, quanto também da SEDUC, que foi bem interessante, né? Porque a pesquisa não é muito incentivada na SEDUC. Então, com a minha colega, a professora Aparecida de Lourdes Pedroso Aranha, nós organizamos essa coletânea de livros, né, de capítulos, e o nosso livro foi publicado pela editora do IFPA e recentemente nós recebemos uma notícia. Nós participamos do edital do Encontro Nacional das Editoras dos Institutos Federais e conseguimos uma das 2 vagas que foram ofertadas para a região norte. Nós temos 7 estados, mas infelizmente só tinham 2 vagas
E uma das vagas quem conseguiu foi o IFPA, né, por meio do nosso livro. Também estou muito feliz, quero agradecer também a Cida pelo companheirismo, árdua tarefa, porque não é fácil, é bem... E um presente que nós temos também, um dos capítulos é exatamente um capítulo feito por um aluno cego, porque são poucos, né, estudantes cegos que têm livros publicados. Infelizmente, essa realidade ainda é assim no Brasil. E é um presente para a gente ter o texto do Leonardo. É um aluno do curso de Biologia do campus Tucuruí, do IFPA, juntamente com o professor João, que é um professor que se dedica muito nesse trabalho de inclusão. Então, como o LICT também tem essa responsabilidade de inclusão, nós inserimos bastante textos sobre inclusão, e um deles é como construir materiais didáticos para estudantes cegos. É sobre isso que fala esse capítulo. Então, assim, não só esse capítulo, né, são 17, então um texto melhor que o outro, justamente interdisciplinar, ou seja, são capítulos que vão ajudar em qualquer disciplina, em várias disciplinas. E é isso, agora dia 17 de novembro, nós estaremos no evento de lançamento pelo Enedif, o Encontro das Editoras dos Institutos. Já tem outros livros engatilhados também? Já. Não pode Isso spoiler? tem a ver. Não, posso, mas tem a ver também com uma das surpresas que eu falei, de certa forma. Nós estamos preparando uma coletânea de 6 livros que serão publicados pela USP. Nossa. E tem relação com isso que eu falei da surpresa também. Então, eu acredito que seja o primeiro grupo de pesquisa, né, aqui do Campus Castanhal que tem essa iniciativa de publicar 6 livros de uma vez, de um grupo só. E nós recebemos mais de 90 capítulos, na verdade, do Brasil inteiro, até do exterior. Só que houve uma seleção que tinha que acontecer. Nós temos um comitê científico e nós tínhamos que selecionar, né, com os critérios adequados esses textos. Então, ficaram mais de 60 capítulos que foram distribuídos nesses 6 livros, que são livros das nossas linhas de pesquisa. Temos sobre exatamente inclusão, que eu estava falando agora, tem um livro só para isso. Temos sobre formação de professores, que é outra linha. Temos sobre questões étnicos raciais. Então, memórias e literatura é outro livro. Então, são vários letramentos também que falam sobre o ensino da língua inglesa, literatura, língua espanhola, portuguesa. Então, eu acredito que a sociedade irá apreciar bem estas obras, e são obras que estão no momento em construção, mas que nós não queremos demorar a lançar. Acredito que vai ser uma grande contribuição aí para o meio acadêmico e para a sociedade mesmo. Isso. Ano passado nós publicamos o primeiro livro do LICT, também foi pela USP. Então é isso, professora. Chegamos ao fim do nosso podcast. Uma conversa muito cheia de conteúdo para nossas mentes, para o nosso conhecimento. Professora, muito obrigado. Obrigada, professora, por estar aqui e abrir nossas mentes, tanto com dicas do Enem, do que vai acontecer, os próximos passos do seu... Eita! Eu que agradeço a vocês, desejo muito sucesso, viu, para o EID Podcast. Desejo muito sucesso, que dê tudo muito certo, que vocês consigam ampliar cada vez mais e crescer, viu? E sucesso também na vida acadêmica de cada um de vocês. E mais uma vez, obrigada pelo convite, obrigada também ao coordenador do projeto, professor Laércio, né, pela credibilidade também e por nos ajudar também, de certa forma, a divulgar os projetos Cognição, nosso contexto, o LICT, que é o nosso grupo de pesquisa, o CENE, nosso centro de idiomas, eu estou envolvida em todos. Então, muito obrigada. Nós que agradecemos. É isso. Muito obrigado, professora. Este é um projeto de extensão vinculado à ProEx. Muito obrigado por ter assistido mais um EID Podcast. Curte, compartilha e comenta. Até a próxima. Tchau. Até.